Olá, boa tarde. Este é o Eclésia, hoje com a partilha de pontos de vista sobre a doutrina social da Igreja. Será daqui a pouco, para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Mais do que procurar novas formas de anunciar o Evangelho, interessa ser fiel à mensagem dirigida a cada tempo e manter uma atitude de permanente diálogo com outras culturas e religiões. Atitudes fundamentais para participar na missão da Igreja que estiveram em debate nas Jornadas Missionárias Nacionais. Em cada tempo procuram-se as formas mais adequadas para cumprir o mandato que já tem 2000 anos. O cristianismo é uma religião que precisa de mensageiros, desde que o Mestre, Jesus, pediu aos que o seguiam para anunciar o que viam e ouviam. E esse pedido repete-se em cada geração. Cada missionário, cada batizado, quer descobrir a melhor forma de transmitir uma mensagem. Não é tanto pela novidade, pela invenção, pelos métodos novos, é exatamente pela fidelidade. Aliás, típico e próprio de todo mensageiro ou arauto, do mebacer hebraico ou do kerix grego, não é tanto dizerem bem a mensagem, isto é, dizê-la com criatividade, com expressão, com classe. O típico do mensageiro bíblico, e aí está, obviamente, Jesus, é a total fidelidade àquele que o envia a levar a mensagem. Portanto, ele não deve sequer mostrar qual é a sua opinião quando anuncia a mensagem. Ele deve apenas anunciar a mensagem. Uma certeza em debate nas jornadas missionárias, onde se analisaram também as propostas saídas do Concílio Vaticano II, há 50 anos, para as missões. Aí reafirmava-se a condição missionária de todos os batizados. E todos, tanto os que anunciam além fronteiras, como no contexto social de todos os dias, enfrentam o desafio de propor a cada cultura a história de vida de Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o mundo, isso sem qualquer dúvida, porque é este mundo que nós temos de amar, mas temos de olhar ainda mais intensamente para Jesus Cristo. Porque esse é que é o modelo, essa é que é a figura, essa é que é a forma, daí é que vem a nossa identidade de arautos, de mensageiros, de evangelizadores. Portanto, é preciso olhar, mesmo em qualquer mundo. Eu posso mudar de cultura, ir para outra cultura, mas nunca posso perder de vista Jesus Cristo. Essa é a referência fundamental. É evidente que o rosto das pessoas, a língua das pessoas, a cultura das pessoas, a forma de ser das pessoas conta, mas é sempre aquele rosto de Cristo que eu tenho que levar para essa cultura. Isso eu não posso esquecer. Atitudes que caracterizam cada missionário, seja qual for a latitude para o anúncio ou o trabalho desenvolvido. A irmã Cândida Azevedo é natural de Moçambique e foi lá em Maputo que a missão a ocupou. Trabalhou 10 anos no Hospital Central da cidade. Como enfermeira, não é uma enfermeira religiosa, eu sempre tinha dentro de mim ser o rosto missionário de Jesus. Naquela dimensão em que Jesus passou a vida indo ao encontro daqueles que estavam atribulados no corpo e na alma. Sinceramente, eu sentia-me missionária no meu trabalho, ao encontro das pessoas e também no cuidado dos corpos. Não só me preocupava em cuidar a pessoa, mas também na dimensão espiritual. A experiência diferente é a do Padre David. É da Diocese de Leiria Fátima e decidiu manifestar a sua disponibilidade para que um projeto missionário da Diocese se tornasse uma realidade. Há poucos meses regressou de Angola, onde esteve durante 6 anos numa missão da Diocese do Sumbo. O mandato de Cristo e de ensinar todos os povos é para todo e qualquer cristão. Seja ele quem for, leigo, padre, é para todo o cristão. Não é só para os missionários que, por carisma, têm a missão adjuntas. Não é só para esses. Todo este projeto da Diocese de Leiria Fátima e o facto de a Diocese estar a assumir uma parte da missão adjuntas tem também um grande objetivo dentro da própria Diocese, como despertar. O facto de alguns saírem da Diocese, irem para fora e naquilo que estão a fazer, pedirem colaboração, darem o seu testemunho, dizerem, olha, é dessa igreja que nós saímos e agora estamos a dar-nos a outra. O envolvimento que se pretende tem como objetivo fazer bem à própria Diocese. Parte da identidade da Igreja, o dinamismo missionário surge assim como condição para que, pessoal e comunitariamente, o cristianismo seja vivido com realismo. Eu espero que toda a gente que viveu estas jornadas possa levar agora para o terreno
para a paróquia, para os movimentos, para a sociedade em que vive, de facto, este dinamismo missionário. Esta vontade de testemunhar Jesus Cristo de uma maneira sempre nova, de uma maneira como entusiasta, de uma maneira apaixonada. Um desafio que exige diálogo. Ele é experimentado por todos os missionários, tanto no relacionamento com as sociedades onde o cristianismo é uma minoria, como naquelas que já o esqueceram. O arcebispo emérito de Argel esteve entre nós para lançar um livro que retrata o pensamento espiritual de Christophe Le Breton, um monge mártir que sucumbiu perante os ataques extremistas ocorridos na Argélia em 1996 e que vitimaram 7 monges cistercienses em Tibrin. O filme venceu a Palma de Ouro em Cannes em 2010. Conta a história dos 7 monges que vivem no mosteiro trapista em Tibrin, na Argélia, completamente integrados na população muçulmana. Num clima de ameaça perante o integrismo islâmico, decidem ficar junto da população local. 7 dos 9 monges acabam por ser assassinados na noite entre 26 e 27 de março de 1996. Entre eles, Christophe Le Breton, cuja vida espiritual surge agora neste livro, escrito pelo arcebispo emérito de Argel. Dans ce livre que je vais présenter, j'ai voulu reprendre le journal du plus... Com este livro eu quis tomar os apontamentos do diário do monge mais jovem, o padre Christophe. Il est présenté comme celui qui a peur, celui qui s'interroge. No filme, ele é apresentado como aquele que tem medo, aquele que se interroga acerca do porquê ficar naquela situação perigosa. Mas basta ler os seus escritos. Ele começou a escrever em 1993 e parou apenas uma semana antes do rapto dos monges. E ele escreveu os seus sentimentos nesse seu diário. Eu peguei nas reflexões mais importantes para tentar ir mais longe que o filme. Pour aller plus loin que dans le film, rejoindre... Entrando na intimidade da comunidade, nas suas interrogações, mas também na sua decisão de permanecer fiel à população vizinha e à Igreja. À população do voisinage e à l'Église. Um testemunho agora divulgado pelo bispo que um dia ordenou sacerdote o padre Christophe e que se chama a atenção para o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Diálogo que é possível e acontece, mas posto em causa pela violência extremista. A violência vem de grupos fundamentalistas e não ameaça apenas os cristãos, mas também diferentes correntes muçulmanas e o próprio Estado. E na sociedade argelina, para além da crise que o filme narra, houve 150 mil mortos. Donc responsables musulmans qui ont été aussi victimes de la violence parce qu'ils n'ont pas voulu. Entre eles, 180 responsáveis muçulmanos que foram também vítimas da violência, porque eles não quiseram adotar as posições dos extremistas. O testemunho de um monge que morreu por amor à sua fé e aos habitantes de uma pequena aldeia da Argélia e que agora chega até nós neste livro escrito por Henri Tessier. Neste momento, o que mais sobra são acusações e a busca de culpados, mas todos nós somos responsáveis. Palavras proferidas por Dom Pio Alves, Bispo Auxiliar do Porto, na peregrinação internacional de setembro no Santuário de Fátima. As nossas responsabilidades humanas, as nossas responsabilidades sociais, as nossas responsabilidades cristãs não se resolvem apenas com a legítima crítica a quem supostamente governou ou governa desgovernadamente. Nas palavras aos peregrinos que participaram na Eucaristia da Peregrinação Internacional, aniversária da 5ª aparição de Nossa Senhora, a 13 de setembro, o Bispo Auxiliar do Porto reforçou a necessidade de agir para que todos assumam com responsabilidade a situação que o país atravessa. Penso que neste momento o que mais sobra são acusações
e a busca de culpados. É evidente que há pessoas com mais responsabilidade que outras, mas todos nós somos responsáveis. E fiz referência e acentuo que todos nós somos cidadãos e cidadãos cristãos e por isso mesmo com uma responsabilidade acrescida e também com recursos acrescidos para poder oferecer esta sociedade que só com soluções técnicas não vai lá. Está demonstrado que não vai lá, mas dar a volta à situação depende evidentemente das pessoas que têm responsabilidades institucionais, mas se cada um de nós não fizer aquilo que está ao seu alcance, não há quem seja capaz, digo eu, quem seja capaz de resolver esta situação. Numa exortação à caridade para com os mais necessitados, Dom Pio lembrou ainda que, mais do que palavras, são necessários atos. Todos nós temos que saber olhar à nossa volta e acudir às situações mais urgentes, e são muitas, que muitas vezes as respostas institucionais não conseguem chegar lá em tempo útil. E depois, com a nossa opinião livre, mas responsável, saber exigir e saber fazer aquilo que na família, na escola, no ambiente do trabalho se pode e se deve fazer. Isto é, não podemos nunca, não é só de agora, uma sociedade não se constrói simplesmente exigindo direitos, faz falta cumprir deveres e exigir direitos com todas as consequências até ao fim, mas mantendo a serenidade, mantendo a esperança, isto é, mantendo-nos num ambiente responsável, construtivo e não meramente acusativo. A peregrinação deste mês teve como tema Construtores de uma Sociedade Solidária. Presentes estiveram 52 grupos organizados de peregrinos, oriundos de mais de uma dezena de países. E depois da atualidade, a partilha de pontos de vista é o espaço dedicado à divulgação da doutrina social da Igreja. O desenvolvimento integral é o tema que propomos para analisar nesta rubrica que cada semana traz a doutrina social da Igreja aqui ao programa Eclésia. E como temos feito na última semana com o Padre Hermínio Rico e com o Francisco Sá Filho Cabral, fazemos esta análise. Muito boa tarde. Obrigado por estarem uma vez mais connosco. Padre Hermínio, desenvolvimento integral, o que é que significou esta expressão em 1967? Isso é 1967, com a encíclica do Papa Paulo VI, Populorum Progressio, que é talvez uma das encíclicas mais marcantes e que teve um impacto maior no mundo nesta altura. A data é importante, 1967. Estamos antes de 1968 e estamos no seguimento daquelas dezenas de anos a seguir à Segunda Guerra Mundial de enorme desenvolvimento, sobretudo diríamos hoje, se calhar mais corretamente, de enorme crescimento económico. Estamos na altura já das independências de muitos países colonizados, etc. E, portanto, estávamos naquele êxtase quase de pensar que a humanidade tinha encontrado um caminho de prosperidade e de abundância para todos. E que ia resolver tudo. E ia-se resolver tudo muito rapidamente. Esta encíclica, digamos assim, não indo contra esse movimento, antes dando-lhe todo um sentido e até incentivando que se continue a trabalhar para que o mais depressa possível os povos não desenvolvidos acedam a esse nível de desenvolvimento, propõe este conceito de desenvolvimento integral, isto é, não só um desenvolvimento económico em termos de crescimento, de maior produção de riqueza ou de maior distribuição de riqueza, mas um desenvolvimento que tenha em atenção todas as dimensões da pessoa. Que seja um desenvolvimento não só económico, mas também cultural, comunitário, até espiritual. A frase que ficou era o desenvolvimento de todos os homens e do homem todo, ou diríamos hoje de todas as pessoas e da pessoa toda. A pessoa toda no conjunto das suas dimensões. Isto naquela altura foi novo, porque abriu para a consideração da pessoa na sua riqueza e continua a ser, acho eu, extraordinariamente atual hoje em dia, até com dimensões que em 1967 nem se sonhavam. Mas lá foi também desta encíclica do Papa Paulo VI aquele outro conceito de que o desenvolvimento é um novo nome da paz. Sim, porque de facto as guerras, e infelizmente ainda há muitas guerras no mundo, têm muito a ver com o chamado subdesenvolvimento. Por exemplo, um dos fatores de guerra hoje em dia é a falta de água. Há muitos conflitos que são ignorados,
há muitos conflitos na África Central, por exemplo, é terrível o que se passa ali. E aquilo Enquanto vamos dando mais importância aos conflitos por causa do petróleo. Sim, aliás... Dizem que os maiores e do futuro serão sobre a água. Serão a água, exatamente. Havia um antigo secretário-geral da OPEP, suponho que até era venezuelano, que há muitos anos que disse que o petróleo era o excremento do diabo. Isto porquê? Porque o petróleo não tem trazido grande crescimento, muito dinheiro a algumas nações, mas nem todas têm sabido aproveitar. E o bem-estar dos povos não tem correspondência com essa riqueza enorme. Não? Isso, portanto, é aquela distinção que o Padre Hermínio já fez entre crescimento e desenvolvimento é importante, e também é importante ver que neste momento, até pela causa da crise, etc., mas mesmo antes da crise, o económico parecia absorver tudo. O que as pessoas queriam era ter mais, não é? Comprar mais, o consumismo tem a ver com isso, ter coisas que são símbolos de estatuto social, como ter carro, como ter passar as férias no estrangeiro, qualquer coisa deste tipo. Essa mentalidade desenvolveu-se muito. A crise, se tem algum lado positivo, e também há de ter, porque temos de tirar lados positivos, obriga a uma vida mais sóbria. Convidará a retomar este conceito de desenvolvimento integral? Com certeza, porque isso pode estar a acontecer, mesmo que a crise já esteja a reinar há algum tempo? As pessoas perceberam que o dinheiro, é claro que o dinheiro não traz a felicidade, há muita gente que goza com isto e tal, mas de facto não traz. Nós vemos que tudo o que é valioso na vida, o mais valioso da vida, não tem a ver nem com o mercado, isso está muito na doutrina social da Igreja, nem com o mercado, nem com o dinheiro. Mas talvez seja um problema cultural. É um problema cultural, é um problema de afunilamento das ambições das pessoas, dos sonhos das pessoas, para uma coisa meramente mais rendimento, mais poder económico, mais ter do que ser, enfim, como se diz habitualmente. Eu acho que temos um exemplo muito concreto de Portugal nos últimos anos, desde 1986. A quantidade enorme de dinheiro que veio da União Europeia, supostamente para ajudar ao nosso desenvolvimento, e a prova é que não chega. Não é porque temos muito dinheiro que nos desenvolvemos automaticamente. O desenvolvimento não só tem que ser integral, isto é, tem que atender a outras dimensões da pessoa, como se essas dimensões não estão presentes, é um desenvolvimento que se esvai rapidamente. Teremos de ser justos também a reconhecer que todas essas remessas ajudaram a que muitas pessoas tivessem melhor dignidade de vida. Sim, quer dizer, sim, deram emprego na construção civil, houve também muitos empresários que compraram Ferraris, mas o que significa desenvolvimento, há um conceito que está subjacente à ideia de desenvolvimento, que é a sustentabilidade. Isto é, não é simplesmente ficar melhor por um certo tempo, é dar um salto, é passar a um nível superior e continuar a partir daí. Aquilo que esta crise nos veio revelar é que muito daquilo onde estávamos a apoiar o nosso ilusório desenvolvimento não era sustentável, porque era apoiado em dívida, porque era apoiado em subsídios, porque era apoiado em estratagemas. E o grande desafio que temos de hoje é não só da sustentabilidade a nível financeiro, onde estamos a sofrer bastante por isso, e onde se acrescenta o outro grande tema que surgiu depois de 1967, que é a sustentabilidade a nível ambiental, de recursos. E, portanto, hoje o conceito de desenvolvimento integral tem que entrar com todos os níveis da sustentabilidade. Não é? E olhando para todos os desafios, temos que trazer todos estes fatores para perceber se de facto estamos a tratar de desenvolvimento ou se estamos a tratar de ilusões ou panaceias. Francisco. E esta faceta que o Padre Hermínio levantou, de que o desenvolvimento tem que ser sustentável também por razões ecológicas, é evidente, mas que vivíamos um pouco do crédito. Não foi só em Portugal. Sim. Em Portugal isso aconteceu muito claramente. Mas nos Estados Unidos também aconteceu. E curiosamente viviam com dinheiro de países mais pobres, emprestado por a China. Onde a China comprava imenso, os americanos gastavam mais do que produziam, precisavam de se endividavam-se da sua própria moeda, o que é uma facilidade, e os chineses compraram bilhões e bilhões de dólares de títulos para ter na sua reserva. De alguma maneira, toda a situação mundial está presa nesses paradoxos. Não é? E continua presa. Continua presa e não se vê, de grande maneira,
como sair daqui. Porque houve esta ilusão. Depois de 1967, aquilo que de facto correspondeu durante bastante tempo à criação de riqueza, depois passou a continuar-se à custa de pedir emprestado. Ora, o pedir emprestado não é sustentável, mais tarde ou mais cedo vai ter que se pagar, não é? Terá de existir um colapso ainda maior para mudar o sistema? Espero que não. Eu gostava que não, mas depende de nós. Depende das Porque o sistema continua, não é mesmo? Sim, o sistema, mas eu não sei que outro sistema é que existe. Mas suponho que a ideia de alterar, o comunismo foi uma tentativa de alterar radicalmente o sistema, uma coisa completamente diferente. E deu no que deu. Eu penso que mais importante são iniciativas mais modestas que vão mudando as coisas. Sei lá, o microcrédito, Para acontecer a tal mudança cultural. Exatamente. Pequenas coisas que se vão fazendo, e já há muitas, felizmente, aqui e acolá, mas não ao nível de mudar radicalmente a sociedade, isso... Não, e acho que nisso a doutrina social da Igreja, e o Francisco já falou nas alturas disso, por exemplo, a última encíclica do Papa Bento XVI tem sugestões muito concretas. Parecem pequeninas coisas irrelevantes. A economia social? A economia social, o sentido da gratuidade, o sentido de olhar para as coisas mais na perspectiva da pessoa e não tanto só do resultado financeiro. Tudo isso vai ter que ser integrado e vamos ter que integrar, no sentido cada vez mais integral, mais compreensivo, o conceito de desenvolvimento. Continuaremos aqui também a deixar pistas para que esses desafios que a doutrina social da Igreja possam, de facto, chegar à sociedade que queremos construir. Padre Hermínio Francisco, muito obrigado por estar neste programa. Voltamos de hoje a 8 dias para esta análise a temas da doutrina social da Igreja. Foi o Eclésia. Todos os conteúdos aqui emitidos ficarão disponíveis em agência.eclésia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.